Olá, pessoal! Hoje iremos começar a nossa disciplina de embalagens de alimentos. Primeiro, algumas informações sobre a disciplina. Ela é uma disciplina agora de segundo módulo, de 30 horas. E tem por objetivo capacitar o aluno sobre as funções e aplicações dos diferentes tipos de materiais e sistemas de embalagem para alimentos, considerando aspectos técnicos, econômicos, estéticos, ambientais e regulatórios. Na ementa da disciplina, nós temos fatores históricos, classificação das embalagens, tipos e usos, importância e função das embalagens, seleção e padronização de embalagens, tipos e sistemas de armazenamento, controle e modificação de atmosfera, sistemas de transporte, os tipos de transporte. Bom, para começar a aula de hoje, de introdução, eu trago algumas definições do que seria embalagem. A embalagem, ela pode ser considerada como recipiente destinado a garantir a conservação, transporte e manuseio dos alimentos. Porém, há outras definições que podem ser até mais amplas ou complementares a essa definição, como, por exemplo, definir embalagem como barreira física de proteção para produtos contra o contato direto com o ambiente, evitando contaminação, manuseio inadequado, falta de higiene e perda das características próprias do produto. Esse ponto em relação à perda de características e falta de higiene é crucial e muito importante dentro das funções que a embalagem tem. E de forma complementar, nós temos também a nível de marketing, pois a embalagem ela vende o produto. Tá? Então, você consegue chamar mais a atenção do consumidor, informar o consumidor sobre a composição e as informações inerentes ou próprias do seu alimento que o diferenciam da concorrência. Então, a embalagem também tem essa função. Inicialmente, para alguns autores, as embalagens podem ser divididas em gerações, tá? Naturalmente, a primeira geração seriam as embalagens denominadas naturais, como as cascas, as películas, pois elas são, das frutas, por exemplo, elas são uma barreira natural, protegendo o que tem dentro do alimento, por exemplo, a casca de coco, protegendo a água do coco e a polpa branquinha que tem dentro das intempéries e das contaminações externas, tá? A segunda geração seriam aquelas embalagens de barro, de cerâmica, feitas pelo homem, que teriam essa função exatamente de guardar e isolar o alimento do meio externo. Já com os assírios, nós tivemos uma grande evolução, pois passou-se a utilizar o vidro como material para alternativa ao barro e outras substâncias utilizadas como embalagens. Já em 1830, aproximadamente, teve-se a produção da tecnologia de alimentos enlatados, que revolucionou a capacidade de ampliação de vida de prateleira dos alimentos. O uso do alumínio também se tornou uma grande alternativa para muitas das embalagens metálicas que nós iremos ver no decorrer da disciplina. E o uso do papel e do papelão passou a ser mais acentuado a partir da Segunda Guerra Mundial. Porém, atualmente, nós utilizamos muito mais embalagens de plástico do que qualquer outro tipo de material. Retirei esse trecho, tá, que eu achei interessante, de um livro, que ele diz que a embalagem acompanha a humanidade desde o início que se descobriu a necessidade de transportar e proteger mercadorias. Já houve quem apontasse a própria natureza como inventora das embalagens, providenciando a vargem para os feijões, a ervilha e a palha para envolver a espiga de milho e a casca do ovo e da noz. O homem começou a lançar mão das folhas de plantas, de couro, chifres e de bexigas de animais e passou então para cerâmica, vidro, tecido e madeira e chegou então no papelão, folha de Flandres, até atingir a atualidade do alumínio, plástico e suas várias modalidades.
Então, foi uma evolução bastante substancial e nós iremos passar por todos esses materiais. Um termo importante para vocês terem em mente é que acondicionar, ele consiste em não só colocar o alimento dentro da embalagem, tá? Mas também é um sistema coordenado com outras áreas do setor de produção. Tá? Então, não existe um setor de embalagem desligado do controle de qualidade, não existe uma embalagem desligada do setor de melhoramento de produtos, do setor de processamento, tá? Não existe essa divisão. As embalagens, elas podem ser classificadas quanto ao acondicionamento em primárias, secundárias e terciárias. A primária é aquela que está em contato direto com o alimento. A secundária é uma embalagem que contém a embalagem primária e a terciária é a que contém a embalagem secundária. Sendo que existem também as denominadas embalagens de transporte, que podem ser as primárias, secundárias ou terciárias. Aqui temos um exemplo. As caixas de frutas, elas são embalagens do tipo transporte e são embalagens primárias. Nós temos também aquelas embalagens que vem o sanduíche de um fast food. Ele é uma embalagem secundária para transportar, tá? Porque existe um material celulose com papel, um guardanapo envolvendo o sanduíche e está em contato diretamente com o produto. Então, a embalagem de transporte, ela pode estar em alguma dessas categorias, primária, secundária ou terciária. Já as funções das embalagens são várias, eu citei aqui as principais, tá? A embalagem, ela contém o alimento, ela protege o alimento, ela auxilia na conservação, ela proporciona informação ao consumidor. Existem várias legislações exatamente sobre rotulagem de alimentos, ou seja, todas aquelas informações que você encontra nos rótulos do alimento são regidas por uma legislação. Ela também vende o seu produto e também proporciona a possibilidade de transporte deste produto. O que devemos considerar na escolha de uma embalagem, tá? Nós vamos falar de embalagens celulósicas, embalagens plásticas, embalagens metálicas, de vidro e vários outros tipos de embalagem que vai nos trazer uma gama de opções de acordo com o meu produto, tá? Cada uma com suas vantagens e desvantagens. Mas eu devo considerar várias coisas, tanto o aspecto técnico, produção e a funcionalidade dessa embalagem, a regulamentação, as legislações, o que é que pode, o que é que não pode. Nem todo material de embalagem que você usa num perfume, você pode usar para contato com o alimento. Os aspectos estéticos, pois a embalagem ela vende o seu produto. Aspectos mercadológicos, tá? O custo daquilo dali, o equilíbrio entre o custo e o aspecto estético e funcional da embalagem e também aspectos ambientais. Está muito em alta, tá? As embalagens biodegradáveis, as embalagens inteligentes e ativas, que nós falaremos também sobre isso na disciplina. Outra classificação das embalagens é quanto à consistência e à matéria-prima que é utilizada para produzir essa embalagem. Nós temos embalagens rígidas, que são aquelas de alta dureza, como vidro, metais, plásticos rígidos, como o plástico que você utiliza, que é utilizado nos garrafões de água de 20 litros. Semi-rígido, nós temos que ter uma característica de dureza menor do que a rígida, como garrafas e recipientes plásticos, por exemplo, de água mineral pequena, tá? Aquelas de 500 ml, laminados, e as flexíveis, que têm baixa dureza, são resistentes, mas têm baixa dureza, como os plásticos flexíveis, celofane, papel alumínio, entre outros. Existem alguns requisitos básicos para um material ser utilizado como material para embalagem de contato com o alimento. Não podem ser, existem requisitos específicos em legislação, mas aqui, como geral, nós temos que a embalagem ela não pode ser tóxica, tem que ser resistente, pois ela muitas vezes vai servir como transporte, embalagem de transporte, ter boa aparência, baixo custo, facilidade de estocagem, transporte e a de abertura. Não existe coisa mais chata do que você tentar abrir uma embalagem e ter que
ficar tentando várias vezes e não consegue abrir a embalagem, tá? Então, praticidade é um diferencial para o seu produto. Não permitir migração de substâncias ou passar da embalagem para o alimento e nem do alimento para a embalagem, se for ruim, tá? Existe uma exceção nessa história aqui, que quando você faz isso de forma intencional, então ela vai ser benéfica, veremos mais na frente. E também não permitir passagem de umidade, ar e luz do meio externo para o meio interno, que podem carrear contaminantes para o seu alimento. Então, ela tem que ser uma barreira para isso. Existem as chamadas embalagens especiais, que são aquelas que não estão em todos os tipos de produto. São as embalagens que são as cortesias, dadas quando você está iniciando a venda de um produto e está querendo fazer divulgação. As embalagens do tipo família, aquelas de tamanhos maiores, que sai mais econômica para o consumidor. As encolhedoras, as autoclaváveis, aquelas que você pode levar para um tratamento térmico e aquecer essa embalagem. As que fazem proteção do alimento contra o frio, as que são impermeáveis e as de porções individuais. Existem fatores que podem influenciar na escolha da embalagem, tá? E entre eles, qual a finalidade que você quer aquela embalagem, quais os requisitos que o seu alimento tem para utilizar, para você definir qual tipo de embalagem. Por exemplo, eu não posso usar embalagem de papel em material muito gorduroso, pois o papel comum, ele não é resistente a lipídios, tá? Então, você já tem que utilizar uma mistura de papel com alumínio, papel com plástico, certo? E o tempo de prateleira que você quer. Se eu tenho um leite, por exemplo, aqueles leite saquinho, ele é pasteurizado, então ele não é para durar muitos dias. Vou usar uma embalagem de plástico normal. Já se eu quero esterilizar o alimento, que são aquelas caixinhas, eu vou utilizar uma embalagem do tipo multicamada, que é aquelas exemplos da Tetra Pak, que tem 7 camadas, tem alumínio, plástico, papel, várias camadas para proteger o alimento. Então, isso também influencia. Fatores intrínsecos, eles influenciam, são relacionados aos fatores inerentes, ou seja, do alimento. Tanto a acidez, o pH, a microflora, a atividade de água, a interação que ele tem com a embalagem, a disponibilidade de oxigênio, se for adicionado um preservante ou como aditivo ou não, tudo isso vai influenciar na escolha da embalagem que você vai utilizar. Se você não está utilizando um conservante, então você vai utilizar um método de conservação mais adequado, então pode ser que a embalagem que você precisa utilizar seja diferente. Também os fatores externos, eles influenciam bastante na escolha da embalagem que você quer. Tanto a umidade relativa do ambiente, a exposição à luz, como vai ser manipulada essa embalagem pelo consumidor, tá? Entre a temperatura e o tempo durante estocagem e distribuição, tudo isso pode afetar qual a escolha da embalagem que você vai ter. Tudo isso nós veremos de acordo com cada tipo de material, quais as vantagens e desvantagens desses materiais em várias situações e vários grupos alimentares. Bom, e por último, tem que se lembrar, ter isso daqui em mente, tá? Dentro do mercado de embalagens, já que a embalagem ela tem grande influência na venda do seu produto, elas têm que ser embalagens comunicativas, seguras, vão proteger o seu alimento, deixar ele seguro microbiológico, quimicamente e fisicamente, sem ser criativas e que tenham facilidade de manuseio. Então, todas essas são tendências que diferenciam o seu produto dos demais. Bom, faça os exercícios, envie suas dúvidas e até a próxima aula. Tchau!